Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Jó, capítulo número 36, o capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo propósito. Vamos juntos, terça-feira, nossa live, às 20h30, até 21h30, de 21 às 22, vou confirmar o horário e passo para os irmãos direitinho. Vamos juntos, meu irmão, chame mais pessoas para participarem do nosso grupo, o link está na descrição. No capítulo 36, Eliú vai dizer para Jó, vai falar para Jó sobre o sofrimento. Ele continua com a tese de dizer para Jó o porquê do sofrimento, mas uma perspectiva diferente dos amigos de Jó. Tanto é que no final do capítulo, no último capítulo, você tem Deus repreendendo os três amigos, mas não Eliú, o que nos faz supor que Eliú estava dizendo aí aquilo que Deus aprovava, de fato seu pensamento estava correto. Partindo dessa ideia de que o pensamento de Eliú estava correto, nós precisamos entender tudo que ele tratou com Jó sobre o sofrimento. Ele diz que Deus é soberano para permitir todas as coisas, como de fato é. E aqui no meio, no capítulo 36, nós temos que ver algumas questões. Primeiro, Eliú vai dizer para Jó que Deus, apesar de ser grande, não despreza ninguém. Versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo não despreza ninguém. Grande é a força da sua compreensão. Ou seja, Deus, apesar de ser aquele que a sua criação não pode conter, ele se importa conosco e ele não despreza ninguém. A Bíblia diz que coração quebrantado, espírito confundido, não rejeitará Deus. Então Deus é grande, o homem é pequeno, mas se o homem se quebranta, Deus não despreza. E mais, o capítulo ainda vai dizer, no versículo 11, aqui eu estou citando apenas alguns versículos, mas no versículo 11 há uma promessa, há uma fala, uma afirmação, que é a seguinte: se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, os seus anos em delícias. No versículo 10 ele diz: abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Então esse Deus grande, que não despreza ninguém, espera que o homem também se quebrante. Porque se quebrantando diante de Deus, o homem vai ser possível o homem ter felicidade, ter alegria, e gozar disso. Mas você pode pensar assim, mas isso é sustentável? Um homem será que é capaz de se arrepender e de não se relacionar com aquilo que desagrada a Deus e manter a sua vida de alguma maneira? E aí Eliú vai terminar exaltando quem é Deus. Versículo 22 ele diz que Deus se mostra grande em seu poder, e quem ameaça como ele, que lhe prescreveu o seu caminho, quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer praticaste a injustiça? O Senhor, ele é grandioso. Eliú diz ainda no versículo 24: lembra-te-lhe de magnificadas as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam de longe e admiram o homem. Eis que Deus é grande, não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular. Então Eliú, em outras palavras, está dizendo para Jó, fica quietinho, meu filho, porque você está lidando, não é com um recém-nascido, você está lidando com Deus que não se pode contar o tempo da sua existência. Extremamente sábio e soberano, e com controle de todas as coisas. Então, meu irmão, só para aplicar na nossa vida, o que Eliú diz para Jó é o seguinte: Jó, Deus é grande, mas não despreza ninguém, já que ele não despreza, se você ouvir a sua voz, seus dias acabarão felizes, e fica tranquilo que apesar das circunstâncias serem difíceis, serem terríveis, o próprio Eliú mostra que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e Jó poderia ficar tranquilo. Jó estava sofrendo, mas Eliú vem nessa palavra de que existe um Deus grandioso e que ninguém conhece o seu caminho. Portanto, Eliú, para mim, ele tem a tese sobre o sofrimento correta. Não é aquela de que o sofrimento sobrevém sobre quem peca, mas a minha ideia, a minha percepção disso tudo é que Deus permite que a gente passe por situações de sofrimento que a razão humana não pode entender, não é capaz de compreender. Mas Deus não faz nada, coisa alguma, sem um propósito definido e para a sua própria glória. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras nessa reta final. Um grande beijo e até lá.